Prazer poder estar aqui com os irmãos, mais uma vez adorando e glorificando o nome do Senhor. Agradeço a confiança do pastor Adriano em contar o culto, e é sempre bom estar na casa do Senhor. Você pode abrir sua Bíblia, por gentileza, a carta aos Filipenses. Carta aos Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo. Antes de lermos e citarmos o texto sagrado, eu queria fazer algumas perguntas, que eu acho que são perguntas bem relevantes para os nossos dias. Você é feliz? Ou você está feliz? Se você é feliz, ou se você está feliz, de onde provém a tua felicidade? De coisas ou de pessoas? Importante pensar nisso. Porque quando eu digo eu sou feliz porque eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, e quando a morte vem, abate a minha esposa e abate meu filho, como fica essa felicidade? Eu sou feliz porque eu sou bem sucedido na vida, eu construí um império, eu tenho uma grande empresa, está indo de vento em polpa, me dá uma condição de vida estável, pago minhas contas, consigo usufruir de muitas coisas dessa terra. E quando a tua empresa quebra, como fica essa felicidade? Eu sou feliz porque eu sou muito namorador, eu conheço muitas meninas, eu conquisto as garotas, tenho um jeito diferente, eu tenho um dom para conquistar as mulheres. E aquela mulher que você apostou a sua vida, ela atrai você. Como fica essa felicidade? Ou de forma contrária, o homem que você investiu, desejou, sonhou, investiu anos e anos de vida, e esse homem trai você, e você depositou essa felicidade nesse homem, este homem trai você. Isso acontece em frações de segundo, todos os dias e todas as horas. E o mercado da vida, os shoppings da vida nos oferece tudo isso. Seja feliz tendo isso, seja feliz tendo aquilo. E o que é felicidade? No conceito bíblico, glória a Deus, eu não estou dizendo que não é importante os filhos e a esposa, porque isso faz parte do propósito eterno do Senhor. Mas a felicidade não se resume neles, nem nas pessoas, nem nas coisas. A única condição de ser feliz ou de estar feliz em meio ao caos que vivemos, moral e social, da degradação moral dos conceitos humanos, está apenas resumido em uma pessoa. Somente em todo o planeta, América do Sul, Europa, América Central, África, a felicidade só pode ser encontrada em uma pessoa apenas. E o seu nome é Jesus Cristo. Somente. A água diz, água do mar, eu sou forte,
bate contra as rochas. Aí o sol chega e não, eu sou forte porque eu consigo te evaporar, como as nuvens. Aí a nuvem chega e diz para o sol: não, sol, eu sou forte porque eu consigo, de certa forma, conter-te, sol. O sol é verdade. Aí chega o vento: ei, nuvem, que vaidade, eu sou forte porque eu consigo dissipar você, nuvem. E as nuvens são dissipadas pela força do vento. E aí chega as montanhas: ô vento, eu consigo desviar o teu curso, eu consigo conter as tuas forças. E as montanhas e as rochas, na sua empáfia e na sua arrogância, dizem: eu sou forte. Aí chega o homem e diz: não, rocha, não é assim não. Eu que sou forte, porque eu consigo implodir você, rocha. Porque eu consigo explodir, eu consigo acabar com você, rocha. E o homem vai ali e consegue implodir aquela rocha. E o homem chega e diz: eu sou forte, porque eu consegui, com a tecnologia, com o conhecimento, com a ciência. Aí chega a morte e diz: ei, homem, eu sou forte. E a morte vai e toca naquela vida e mata o homem. E de repente a morte começa a festejar, a morte começa a se alegrar e dizer: eu sou forte. Mas louvado seja Deus, que enviou seu Filho a esse mundo e fez pergunta para a morte: só a morte a tua vitória, onde só a morte o teu aguilhão. E Jesus vence a morte, e Jesus é o único que pode dizer: eu sou forte. Somente Jesus. Em toda a história só existe um forte: Jesus Cristo. E sobre esse Cristo forte, poderoso, impactante, eu quero tocar um pouco com a graça do Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele faz muitas recomendações, e das recomendações feitas pelo apóstolo, nós vamos ver com sinônimos a palavra alegria, gozo ou regozijo. Eu não quero ler todos os textos, porque eu quero ser mais sucinto e mais objetivo nessa noite. E você pode ver no capítulo 3 de Filipenses, no versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me negocio que é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. No capítulo 4, versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Versículo 10: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovasse a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas nos faltava a oportunidade. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos: alegrai-vos no Senhor. Outra vez nos digo: regozijai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Em quem ou no que temos nos alegrado esses dias, querida e amada igreja do Senhor? Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele não estava num transatlântico,
desfrutando das oferendas que o mundo nos oferece. Ele estava em sua segunda viagem missionária, preso em Roma. Não sabia se iria viver debaixo do governo de Nero. E Nero não era brincadeira. E a igreja tentava consolar o apóstolo. E a igreja estava de Filipos preocupada com o estado de saúde. E começa a ter uma relação de Timóteo e Epafrodito, de levar cartas, de levar donativos, de levar ofertas. E esse homem, dentro de uma prisão, que ele vai dizer: olha, para mim o morrer é Cristo e o viver, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele consola a igreja dizendo: gente, para mim viver é Cristo e se morrer é lucro. Como nós podemos dar uma declaração dessa diante da morte? Que tipo de confiança? O que move um homem preso? Alguém aqui já foi em presídio? Eu já fui. Eu não sei se mudou. Você, quando entra, tem um horário determinado, acho que é de 10, e você só pode sair a partir de 13 horas, de 1 hora da tarde. Você não sai a hora que você quer. Eu entrei às 10h05 eu estava querendo sair lá dentro. E tive que ficar até às 13 horas. E foram as 3 horas mais longas da minha vida. E eu tinha liberdade. Imagina quem está lá dentro. Principalmente por não ter feito um crime, um delito, por não ter feito um homicídio, mas por estar pregando a verdade. O que motiva esse homem dizer para uma igreja, estando preso: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, sobremaneira, alegrai-vos no Senhor. É porque muitas vezes nos alegramos nas coisas do Senhor, nos alegramos nas bênçãos do Senhor, nos alegramos naquilo que o Senhor pode fazer. Mas observe que a ênfase de Paulo é: se alegre nele, se alegre no Senhor, na pessoa do Senhor, sobremaneira no Senhor, não nas dádivas do Senhor, que são importantes, mas são meios. Alegra-te na fonte. Por que Paulo tinha essa motivação? O que impulsionava o coração de Paulo? O que incendiava o seu coração? O que fazia com que esse homem, um dia cego, um perseguidor da igreja, um doutor, de uma mente brilhante, falando hebraico, aramaico, grego e latim, um doutor, o que faz esse homem, em meio à prisão, dizer: fiquem em paz, irmãos, alegrem-se no Senhor. Capítulo 2, versículo 5. Na minha simples opinião, é o texto clímax, áureo, máximo do capítulo do livro da carta aos Filipenses. É o que Paulo vai fazer aqui, trazer para nós, para a igreja. Capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Jesus. O apóstolo Paulo, olha, tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo não diz assim: tem em vós um sentimento parecido, semelhante, mas o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando Paulo diz em Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, eu ficava pensando na força dessa expressão de Paulo, de ser os meus imitadores, como eu sou de Cristo, mas observando juntamente com esse texto de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a imitação de Paulo para Cristo e de nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, não é que nós vamos imitar ou ter o mesmo sentimento que houve em Cristo com material barato ou com material de segunda categoria. É o mesmo sentimento. Em Romanos no capítulo 13, ele vai dizer: revestidos, pois, do Senhor Jesus Cristo. Não é revestir de coisas parecidas, de pensamentos filosóficos, mas é se revestir da essência e da substância real daquilo que nos está sendo trazido, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento de esvaziamento, o sentimento de ser tomado em forma de servo e de figura humana. E o apóstolo Paulo no versículo 8 vai dizer assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando o apóstolo Paulo está falando que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, é muito interessante, porque não está passando aqui em branco. Nas punições romanas que Roma tinha, havia muitas punições para o ofensor. Existia aquele que era entregue às feras, aos leões. Existia a guilhotina e existia a cruz. A cruz ninguém queria acordo com ela. Os presos, quando podiam escolher, eles escolhiam a guilhotina, eles podiam escolher as feras, mas a cruz eles não queriam, porque a cruz é o ato da época mais massacrante fisicamente para qualquer indivíduo, pelo aspecto físico, pelo aspecto moral da exposição daquele indivíduo. E Paulo está dizendo que foi uma morte de cruz, uma morte de humilhação. E esse esvaziamento de Cristo, que toma forma de servo e de figura humana, o Verbo se fez carne e habita entre nós. Para que a igreja do Senhor? Para que ele fosse aquela cruz, para que ele fosse ferido, moído, para que ele fosse traspassado, para que ele fosse humilhado, para que ele estivesse nas rodas dos soldados romanos. Diz a história que ele ficava com seus olhos vendados e ficava girando como um bobo, e eles davam um soco em Jesus, e Jesus tinha que adivinhar quem estava batendo. Enquanto Jesus errasse, ele continuava apanhando. E ele vai levar as chicotadas em suas costas, e ele vai para Anás, ele vai para Caifás, ele vai para Herodes, e fica como um bobinho de um lado, um bobinho para o outro, e Roma entra, os fariseus entram no circuito, queriam que Roma punisse a Cristo. E essa mensagem tem se perdido, porque eu preciso ser feliz, porque eu preciso conquistar, porque eu preciso de conquista. E Jesus toma a sua cruz e caminha para o caminho do Gólgota e vai conduzir a sua cruz com suas costas sangrando. Era utilizado um chicote que tinha couro de animais,
tinha ossos de animais e tinham pedaços de ferros entrelaçados. A primeira pancada não sentia nada, meu. Na segunda, abria. Na terceira, a pessoa podia se urinar, ter necessidades, e a dor era insuportável. Morte de cruz. Por isso que Paulo não perdia isso de vista, porque ele tinha uma gratidão no coração dele. Quando ele faz a ênfase da igreja de Filipos, olha, foi morte de cruz, não foi uma morte qualquer, porque ele estava pensando em mim, você, João, Fernando, Paulo. E quem somos nós? Quem é o homem para que deles se lembre? Quem é o homem para que deles tomemos conhecimento? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa gratidão não pode ser roubada dos nossos corações, a saber que o nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo, Ele encara a cruz. Mas o maior sofrimento de Cristo ainda não foi a cruz. É quando Ele chega diante daquela cruz e Ele tem que assumir o teu e o meu pecado. Aquelas últimas 3 horas agonizando, tendo que absolver, porque Ele diz a palavra que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e Ele se fez maldição por nós. O homem santo, justo, se fez maldito, pensando em nossas vidas. E querem dizer que a nossa vitória tem sabor de mel? Qual é o mel? Mas Jesus não teve sabor de mel, não, irmão. Porque Ele disse: se for possível, passa por esse caso, mas seja feita a tua vontade. Porque Ele tomou forma de servo, e servo não tem vontade. Servo está preso diante do seu Senhor, e Ele entrega a sua vida naquela cruz. E diz aqui no versículo 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Fala da exaltação de Cristo. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque quando Ele passa por todo esse processo, Ele é o varão aprovado, e Deus agora o exaltou sobremaneira. E um dia, meu irmão, se você acreditar, porque isso não é uma questão de fé, não é uma questão de fé, a volta de Jesus Cristo não é uma questão de fé. Se você acredita ou se você não acredita, Jesus Cristo vai voltar. Ele vai voltar, meu irmão. Não está ligado a tua fé nem a minha fé. Se eu acreditar, Ele vem. Se eu não acreditar, Ele não vem. Ele vem. Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Tem gente que está ligando a volta da igreja à sua fé. Eu não creio. O que pode acontecer com você é você ser condenado porque você não crê nessa mensagem salvífica. Porque Jesus não morreu por você apenas, mas Jesus morreu no seu lugar. É diferente. A morte era minha. Diz a palavra que foi o santo pelo profano, o justo pelo injusto, a luz pelas trevas, a vida pela morte. Foi um mérito dele. Alegrai-vos, Senhor. Outra vez eu digo: regozijai-vos no Senhor. Capítulo 3.
capítulo 3. Vamos ver o exemplo de Paulo. Versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ou ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Até aqui. Tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que foi o sentimento de Cristo, de esvaziamento. E o que é que Paulo faz aqui? Esse eu tenho por perda todas as coisas, porque segundo a carne eu poderia confiar mais do que qualquer outro, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça na lei, irrepreensível. Mas eu considero isso como perda por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Salvador. O grande conflito que nós encontramos nesses dias é que nós não queremos perder. Essa palavra, você tem que perder, não é uma mensagem agradável, porque nós ouvimos não aqui, mas nós ouvimos em muitos lugares que nós temos que avançar e nós temos que conquistar. Mas Jesus, ele se esvaziou, e aqui a gente vê Paulo também esvaziando de todas as suas conquistas, de toda a sua herança, do seu povo. E diz que considera como refúgio, que considera como esterco para ganhar a Cristo. Você já pensou em tudo aquilo que você conquistou com árduo trabalho e dizer isso aí é lixo, concernente a Cristo? Esse é o grande conflito do mesmo sentimento que muitas vezes nós não temos, porque nós temos uma empáfia, muitas vezes uma arrogância que não nos permite viver essa vida de esvaziamento. Porque Paulo vai dizer: vivo não mais eu, mas a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Essa é a vida. Em Gálatas ele vai dizer: porque Cristo foi revelado a mim, não em mim. Não é saber que Jesus é o alfa e o ômega, a estrela da manhã, o bom pastor, quantos milagres Jesus fez, a rosa de Saron, que Jesus curou os leprosos, que Jesus, amém, meu irmão, para a mente faz muito bem, mas se isso não descer para o teu coração, somos apenas religiosos. Porque Jesus Cristo não é uma utopia, porque Jesus Cristo não é uma filosofia. Jesus Cristo é o verbo que pelo Espírito Santo adentra nas nossas vidas, para que o caráter dele seja gerado na minha e na tua vida. É uma realidade real sermos parecidos com Jesus por ter o mesmo sentimento, o
o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas nós não queremos perder, nós não queremos abrir mão, nós não queremos pedir um perdão ao irmão. Porque quando Jesus Cristo habita na nossa vida, quando a gente passa o cartão de crédito, quando a gente vai querer fazer uma compra, os nossos olhos quando olham para uma mulher, a nossa língua, ela passa a ser dominada, porque o trabalhar do Senhor vai ganhando a nossa vida. E sabe por que existe um monte de irmãos depressivos? Sabe por que a indústria do antidepressivo e do ansiolítico cresce devastadoramente? Porque as pessoas estão procurando a felicidade em coisas que não têm suporte para lhes dar. Homem e mulher não têm condições de fazer o outro feliz. O que faz feliz num casamento entre um homem e uma mulher é a realidade de Jesus Cristo naquela família. Sem Jesus Cristo é só enfeite, é só falácia. Porque o nosso Jesus, Ele se move, Ele fala conosco, Ele nos orienta, Ele trabalha na nossa vida. Não é um Deus estático, nós não estamos diante, irmão, de uma imagem de escultura que não tem olhos, que tem olhos mas não nos vê, que tem ouvidos mas não nos ouve. Em Atos, Paulo vai dizer, porque nele nos movemos, nele existimos, em Jesus. Nós temos uma vida em Cristo que ela é movida e é existida. O que fazer na igreja? O que é que eu faço na igreja? Porque parece que é assim, queridos. Você estava na sua vida no mundo como eu. Aí aqui nós tivemos um encontro com Jesus. Aí começamos a caminhar a vida na igreja. Aí está esperando a morte chegar. Não é assim que parece que a vida é? A gente está aqui, estava no mundo, vivemos uma experiência de salvação e agora estamos caminhando aqui esperando a morte chegar, com os problemas, com as lutas, com as perdas, com as vitórias. O Evangelho é muito mais que isso, meu irmão, porque Paulo vai dizer em Efésios: as insondáveis riquezas de Cristo. Existem águas mais profundas para nós mergulharmos, existe uma realidade mais profunda para nós conhecermos. Jesus é muito mais do que passa na minha cabeça e na tua cabeça, meu irmão. Nós precisamos restaurar a paixão por Jesus Cristo, a paixão por Jesus, o amor por Jesus, o temor diante de Jesus. Por isso que Paulo vai dizer claramente: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, alegrei-vos sobremaneira no Senhor. Nós precisamos nos despir do velho homem. Nós precisamos nos despedir de tudo aquilo, meu irmão, que nos prende. Abra no Salmo 51, por gentileza. Eu quero lhes apresentar o vilão da alegria. Temos um vilão. Versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Essa é a oração de Davi. Davi está dizendo que restitui-me, porque a restituição, porque houve uma perda. Houve uma perda, sim ou não? Amém? Restitui-me, porque ele perdeu essa alegria da salvação. Mas essa alegria
alegria foi perdida por consequência. Vamos ler o capítulo 1, versículo 1, perdão. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Porque contra ti somente fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu a minha mãe. Esse que te compraz na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que me esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me recuses da tua presença, nem me retires teu santo espírito. Restitui a alegria da tua salvação. Com muita tristeza que eu leio esse texto. Se você acompanhou comigo, prestou atenção, Davi sempre vai estar pedindo uma ação divina. Apaga as minhas transgressões. Versículo 2: lava-me. Ele está pedindo de Deus, diante do seu pecado. Esse foi o pecado de Davi, o pecado de adultério, o pecado com Betseba ou Batseba, esposa do seu escudeiro. E o pecado foi mais complicado porque ele possui a esposa do seu escudeiro. Ele permite, como sempre, com a morte de Urias. E aí vai culminar nisso aqui: restitui-me a alegria da tua salvação. E nós muitas vezes somos cristãos, estamos andando assim, como é que está? Para por mim. Eu não estou falando de triunfalismo, eu estou falando que nós não passamos por lutas. Contar a história, a gente chora aqui. Eu estou dizendo que o pecado é o vilão da alegria. Eu não consigo ter uma alegria de salvação, porque o pecado ele me suja. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. A lei diz que toda alma que pecar, esta morrerá. O pecado cria um abismo, meu irmão. O pecado cria um abismo intransponível, que nós não conseguimos nos aproximar de Deus. Nós não ficamos impedidos de chegar junto de Deus. E por isso que Davi: Senhor, lava-me, purifica-me, Senhor. Apaga as minhas transgressões, Senhor. Isso é uma oração de esvaziamento, meu irmão. Ele está pedindo para que Deus retire essa praga chamada pecado da sua vida. Ele está pedindo para que Deus intervenha na vida dele. E o que é que nós temos feito com o nosso pecado, meu irmão? Ah, mas eu sou crente, irmão. Eu venho no domingo a domingo, meu amigo. Meu amigo, nós temos muitas vezes inclinações que caminhamos há 10 anos, há 15 anos, essas inclinações não têm sido saradas. Eu tenho acompanhado pessoas esses dias. Eu fui procurado por uma pessoa esses dias que cometeu um pecado de adultério. Ele é casado. Eu fiquei chocado porque eu o conheço, é um amigo e é um homem de Deus. E de repente esse homem cometeu de novo. Me procura pela segunda vez. E na terceira vez esse homem me procura e me diz uma coisa muito séria: eu cometi de novo pecado.
Mas eu fiz algo mais grave. Falei, mais grave que isso eu não consigo compreender. Ele disse assim: eu vi um travesti e me deitei com ele. Chocante. Eu tenho um abismo. Chama outro abismo. Temos que tratar nossa vida diante daquele que pode nos purificar. Temos que tratar nossa vida diante daquele que pode apagar. Temos que tratar nossa vida com seriedade. Porque Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. E nós não podemos viver uma vida superficial e uma vida religiosa. Nós temos que ir diante do Senhor, como está escrito em Tiago: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, lamentai, chorai, arrependei-vos. Temos que nos arrepender, meus irmãos, das nossas condutas, dos nossos pensamentos, das nossas posturas, para que nós possamos desfrutar da graça e do perdão do Senhor, para que nós possamos chegar aqui com o coração cheio de alegria, renovado pela alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alegria em meio às circunstâncias. Mas o pecado, Hebreus capítulo 3, versículo 3 diz assim: exortai-vos mutuamente a cada dia o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado, meu irmão, ele começa devagarinho, ele vai te endurecendo, só mais uma vez, só mais um pouquinho. O pastor não está vendo, ninguém está vendo. Você não cai de repente. Aí chegamos na igreja muitas vezes moribundo, porque, meu irmão, nós passamos por lutas, nós temos enfermidades, nós perdemos entes queridos, nós passamos por todas as batalhas, mas se nós estivermos diante do Senhor, nós estivermos em santidade, nós estivermos em comunhão com Cristo, em comunhão com a igreja, uma vida em luz, meu irmão, nós passamos pelas situações, mas nós não ficamos nas situações. Porque tem pessoas que são paradas, paralisadas, porque o pecado calcificou. Esses dias nós precisamos nos arrepender diante do Senhor, mudar a nossa postura, mudar a forma de adoração, meu irmão. Nós somos os três, é pressão, isso é linguagem, meu irmão, de cantor. Que liberdade é essa? Que intimidade é essa? Nós estamos falando do Filho, Senhor universal. Nós estamos falando de Jesus Cristo, cabeça da igreja exaltado, que está preparando, que está vindo para anunciar a sua noiva, meu irmão. Nós estamos falando de brincadeira. Evangelho não é brincadeira, vida com Jesus Cristo não é brincadeira, é muito sério o que nós estamos fazendo, porque Ele está preparando a noiva. O Espírito Santo está preparando, quer te preparar e me preparar, e não para de encontro triunfal. Mas o pecado, meu irmão, tem que sair da nossa vida, porque Jesus Cristo, Ele resolve o problema com o pecado. Você pode procurar quem você quiser, meu irmão, quem você quiser, o melhor psicólogo, a psicóloga que tratou da seleção brasileira, pode falar com ela. Não estou aqui desrespeitando a profissão. Pastor Adriano é um pastor e psicólogo, mas pecado, quem trata com ele é Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. É por isso que Davi diz: apaga, lava-me, purifica-me, santifica-me. E ele diz uma coisa que eu achei muito interessante. No versículo 4 do Salmo 51: pequei contra ti somente fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar.
Porque tem pessoas que chegam diante de Deus com uma empáfia: Deus, tu tens que me perdoar. Não, Senhor, tu és justo no teu julgar, e tu és puro no teu falar, Senhor. Eu dependo da tua graça, eu dependo do teu perdão, eu dependo da tua misericórdia, eu dependo do teu amor. Eu sou miserável e careço da tua graça. Somos nós, meus irmãos, que temos que dobrar os nossos joelhos e ir diante do Senhor e pedir perdão. Porque como é que está a alegria da salvação no teu coração e no meu coração? Estamos como Paulo ou estamos como Davi? Apresentei dois paralelos bem diferentes. Hebreus capítulo 1. Eu encerro. É difícil o pecado, é difícil o pecado. A tentação é grande, é verdade, a tentação é grande. Ah, irmão, você não sabe a luta. É verdade, a luta é grande mesmo. Mas vamos ver o que a palavra nos orienta. Hebreus capítulo 1. Amaste a justiça e odiaste, versículo 9, 1:9 de Hebreus capítulo 1, versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de como a nenhum dos teus companheiros. Falando de Jesus, uma citação do Salmo. Agora vamos observar a ordem. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. O problema muitas vezes é que a gente ama a iniquidade. Não vou nem dizer que odeia a justiça, para não ser muito forte, e não valoriza a justiça. Aí a gente quer ter óleo da alegria. A ordem, e não é a sua nem a minha justiça, é a justiça de Deus. Amar a justiça e odiar a iniquidade, e a consequência disso, por causa disso, em consequência disso, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. O que é que está profetizado em Isaías 61? Que Ele nos ungiu com óleo de alegria, ao invés de espírito angustiado. E cadê essa alegria da salvação do povo de Deus, igreja? É porque o pecado tem tocado, o pecado não tem sido levado a sério, meu irmão. Pegar essa mensagem, não tem hipócrita, não tem convite, só prega uma vez. Eu estou falando daqui, em muitos lugares, porque tem que ter vitória, tem que ter o carro, tem que ter o apartamento. Meu irmão, Deus cura, Deus expulsa demônio, Deus expulsa câncer. Eu conheço esse Deus que fez isso na minha vida, não pode parar de mim. Deus expulsa demônio, Deus cura, tira a gente do TI. Deus continua fazendo e vai fazer, mas uma coisa não anula a outra. O princípio e a prioridade da vida é que Jesus Cristo vai voltar, e nós temos que nos preparar, e nós temos que combater o pecado, e irmos diante de Deus, nos arrepender, para nos preparar para se encontrar com Ele. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. É possível, com esse texto que está sobre Cristo, odiar a iniquidade mesmo. Mas se tivermos uma comunhão com Cristo, aos pés do Senhor. José, quando estava diante da mulher de Potifar, quando aquela mulher o assediou, ele disse: longe de mim pecar contra o meu Deus. Longe de mim, ele não falou pecar contra Potifar. Longe de mim pecar contra meu pai Jacó. Longe de mim fazer isso e ser antiético. Longe de mim, o objeto direto de José era o próprio Deus.
Deus precisa ser esse objeto de veneração da igreja. É por causa de Deus que eu não peco. É por causa de Jesus Cristo que já fez a obra. Eu não estou seguindo uma sequência lógica, porque é o que o Senhor está falando ao meu coração. E o óleo significa, na Bíblia, simboliza o Espírito Santo, mas é muito colocado o óleo como poder. Mas o óleo também é simbolizado como perfume, como um aroma suave, como Jesus, quando foi embalsamado, foi colocado óleo. Maria lá quebrou o vaso de alabastro, da óleo, perfume. Nós precisamos desse óleo para exalarmos uma fragrância nova. Ai, meu irmão, quando nós começarmos a adorar, fazer reunião de oração em casa com a família, cantando e pregando, o inferno vai tremer, porque o óleo da alegria vai estar brotando na nossa vida. E nós precisamos dessa comunhão com o Espírito Santo, porque aquelas 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 nécias, 5 delas eram nécias, tinham suas lamparinas, mas estavam vivendo a vida. E aí, o noivo está chegando, mas vamos vivendo a vida. Mas haviam 5 prudentes que, quando perceberam que estava acabando o azeite, foram comprar mais azeite. Porque fala de preço, meu irmão. Isso fala comprar, fala de preço, fala de você ter uma atitude, fala de você ter responsabilidade. Tem que confessar o pecado, tem que ir diante do Senhor. Se quiser, procure o pastor, ou procure a liderança da igreja. Mas esse pecado, meu irmão, que te prende, tem que ser liberto dele em nome de Jesus. Nós não podemos andar presos, nós temos que andar em liberdade. E aí, quando o noivo chega, que entra com as 5 prudentes, as que estavam fora, não dá mais. Que o Senhor nos ajude a entender e se alegrar no Senhor. E o mais triste é que muitas vezes se alegrar no Senhor não é suficiente para nós. Se alegrar no Senhor, se alegrar nele não é suficiente. Isso é muito triste. Curve sua cabeça, querido.